Olá a todos, graça e paz. Eu quero fazer aqui um vídeo para a gente poder meditar, estudar. É um assunto complicado, complexo. Talvez você tenha um pensamento diferente, mas eu quero que você tenha paciência para concluir todo esse estudo. Eu sei que os meus vídeos são longos, né? Eu não tenho como deixar de falar desses textos porque eu não quero que fique nas minhas palavras. Muitas pessoas desqualificam Paulo como sendo um apóstolo de Cristo ou até mesmo inspirado por Deus as suas cartas por causa desse texto, dizendo que Paulo entregou uma pessoa para Satanás e Jesus não ia fazer isso. E aí você tem aquele texto que ele vai falar logo em seguida que é para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí você já tem um outro problema que é em relação à soteriologia, que é salvação, que aí você tem alguns defendendo uma vez salvo, salvo para sempre. Então você pode cometer erros e pecados que no final de tudo isso você vai ser salvo, né? Então existem essas posições e nós vamos aqui falar não só a favor disso, já deixo de antemão avisado, mas eu quero expor os textos da maneira que eu acredito que seja a interpretação correta. Então eu quero que você analise, preste muita atenção e acompanhe e tenha paciência e vamos lá para o estudo. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, né? Eu vou depois citar os capítulos posteriores, mas talvez eu leia todo o capítulo 5. Vou fazer uma ligação com o que Jesus disse, porque o que Paulo está aplicando para a igreja de Corinto é um ensinamento de Cristo, e isso é importante a gente estar levando em consideração. Vamos lá para o texto. Diz o texto o seguinte, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que coisa terrível. Tinha uma pessoa ali possuindo, né, e a palavra imoralidade aqui é porneia, prostituição, estava se prostituindo com a mulher do seu pai. E isso daí não se nomeava nem entre os gentios, estava acontecendo na igreja. Olha que coisa séria. Não sei se é a madrasta ou é a própria mãe. Se for a própria mãe é pior ainda, é uma coisa abominável a Deus. E a igreja, ela não tinha tomado providências. Então, quando a gente fala de igreja, eu estou me referindo pessoas, né, pedras vivas. Não estou falando de salão, não estou falando de construção feita por mãos de homens, estou falando de pessoas. A igreja, ela tem ali os seus membros, tem as suas funções, já falei sobre aí a função pastoral, falei sobre bispos, falei de vários assuntos em um vídeo sobre se a igreja de Cristo necessita de pastores. Então a igreja, ela tem várias pessoas com as suas funções e cabe à igreja aqui ter um julgamento de acordo com a reta justiça. A palavra de Deus diz que nós temos que julgar segundo o reto juízo, né? Muitos dizem assim, não julgueis para não ser julgado. Isso está fora de contexto. O pastor Felipe já fez também um pequeno estudo sobre isso. Vou deixar tudo na descrição aí no link. Mas o que estava acontecendo na igreja? A igreja estava permitindo que esse tipo de pecado, e é um pecado que fere terceiros. Então, existe pecados que ferem terceiros, pecado que só fere a sua própria integridade. Então a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. E Paulo aqui faz uma crítica muito séria para a igreja de Corinto, né? Olha o que ele vai dizer no versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegais a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja estava orgulhosa, a palavra ensoberbecido aqui é orgulhosa, e eles não tiravam do vosso meio essa pessoa. Por que é importante a igreja se posicionar, as pessoas se posicionar diante de pecados que ferem terceiros? Agora eu quero deixar claro isso, né? Existem pecados que você atinge somente a sua integridade pessoal, né? Todos nós cometemos pecados. Pecador, quando se fala de pecador, eu até entendo que está relacionado num contexto para a igreja, mas não pode ser usada do contexto da etimologia da palavra pecador. Por quê? Porque pecador é escravo do pecado. Nós não fomos libertos da escravidão do pecado? Isso quer dizer que nós não cometemos pecado? De maneira nenhuma. Nós cometemos pecado, né? Mas isso não é algo desenfreado. Nós temos que lutar contra a nossa carne. João vai dizer, aquele que não diz que não tem pecado,
Nisso comete pecado. Então eu tenho pecado, a minha carne está enferma. Mas a diferença do justo para o injusto é que o justo, quando ele peca, ele tem que se conscientizar que ele errou e ele vai lutar contra aquilo. Se você peca desenfreadamente, é sinal que você está deixando a carne te dominar. E aí é escravidão. Paulo vai falar isso em Romanos, no capítulo 6, 7 e 8. Ele vai destrinchar isso, ele vai falar do mal que eu quero fazer, isso não faço. Ele vai falar da militância que existe entre a carne e o espírito. O que eu quero dizer, a igreja, ela tem que julgar pecado, sim, mas julgar com amor, para que a igreja não se corrompa, né? Porque um pouco de fermento vai levedar a massa, e nós vamos falar isso daqui. Né? Nós falamos que somos pecadores, mas nós não podemos ter a mente de pecador como sinal de escravidão do pecado, porque senão não tem sentido Cristo ter morrido, ressuscitado e nos libertado da escravidão do pecado. Então nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, de luta e mais luta. Isso é muito importante, ok? Então eu quero que os irmãos entendam isso, por quê? Para que as pessoas não digam, a igreja não pode ficar julgando, a igreja não pode fazer isso. É papel fundamental da igreja analisar pecados e pecados. Existe sim proporções de juízos. Nesse caso, o pecado aqui estava ferindo terceiros. Estava envolvendo um pai, a mulher do pai e o próprio indivíduo que estava cometendo o ato, né? E junto com a mulher, né? Estava cometendo o erro. E isso estava prejudicando o quê? Ali outras pessoas. Quem era o lesado ali? Era o pai, né? Que estava sendo afrontado pelo filho e pela esposa dele. E a igreja estava tranquila, ensoberbecida, orgulhosa e não tirava, não punia isso daí. E nós vamos ler vários textos agora que Jesus vai falar depois disso daí, né? Então, fique atento só. Então, a igreja estava ensoberbecida. E aí Paulo vai dizer no versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós, igreja, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, aí ele vai falar agora aqui, né? Seja o quê? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu quero dar uma pausa aqui. Paulo usou um princípio de Cristo, reunindo vós e o meu espírito. Nós vamos ler esse texto quando Jesus vai falar sobre se o teu irmão pecar contra ti, vai chamar ele, né? E vamos destrinchar esses pontos lá em Mateus, no capítulo 18. Mas aqui você percebe que Paulo está dizendo assim, ó, então vamos reunir aqui vós, igreja de Corinto, junto comigo, com o meu espírito, ainda que ausente. Ele estava escrevendo essa carta para eles. Vamos entregar esse homem para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa carne aqui, né, está relacionado ao quê? A carnalidade da igreja. Não está falando do indivíduo, seja entregue para Satanás o indivíduo, para que a carnalidade na igreja seja destruída, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Espírito de quem? O espírito da congregação. Filipenses capítulo 1, versículo 27, eu vou deixar o texto, vai falar ali a respeito que nós temos que ser um só espírito e uma só alma. Em Atos também vai dizer o seguinte, que a igreja, eles estavam juntos, unânimes, em uma só alma. Então você percebe que às vezes o texto está se referindo como espírito ou alma, não no sentido indivíduo, mas no coletivo, que é a igreja. Por isso que o versículo 6 vai trazer a explicação. Não é bom o vosso orgulho, a vossa jactância. A igreja estava orgulhosa. Orgulho não é um pecado? Então a igreja estava passando a mão. Quando você passa a mão no pecado de alguém e deixa ele cometer, você está sendo cúmplice. E isso é pecado de omissão. Então vai dizer aqui que não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento. Quem é o fermento? O fermento aqui é o indivíduo que estava praticando, juntamente com aquela mulher, a maldade, o pecado. E esse fermento ia levedar a massa toda. A massa toda é justamente a igreja. E aí Paulo vai usar
a expressão da festa, da Páscoa e dos asmos. Ele vai dizer assim no versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Ou seja, se vocês não lançar esse velho fermento, né, que é esse cidadão, vocês não vão ser nova massa. As más conversações, diz o texto aqui em Coríntios, no capítulo 15, corrompe os bons costumes. Isso está relacionado com pessoas que estavam dizendo que a ressurreição já não ia acontecer, que não havia mais ressurreição, e muitos estavam acreditando, e Paulo vai dizer, ó, se não tem ressurreição, vamos comer, vamos beber, que amanhã vamos morrer, morreremos. A vida não tem sentido para o cristão se nós não cremos na esperança, que é um dos pilares fundamental da igreja, que é a ressurreição dos mortos. Trazendo para essa ideia das más conversações corrompem os bons costumes, se esse fermento tivesse ali na igreja, a igreja não está nem aí, está ensoberbecida, o que vai acontecer? Vai levedar a massa, vai corromper outros. Se esse aqui está fazendo, eu vou também cometer. Não teve juízo, não teve uma punição externa, né, para que haja disciplina na igreja. Por isso que tem pessoas que não gostam de ouvir essa palavra, disciplina, né, organização, acha que a igreja é toda bagunçada, tem que repreender até mesmo os bispos, os presbíteros, né, na frente de todo mundo quando ele comete pecado, para que haja temor. Então isso é disciplina, e isso a igreja sempre praticou. Você olha para os pais da igreja, né, e você vai ver em toda a história da igreja, você vê essas disciplinas sendo aplicadas. Então ele vai dizer aqui que vocês têm que ser nova massa, aí no versículo de número 7, continuando, né? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então analise esse ponto. Maldade e malícia, que é o fermento, em que contexto? Desse rapaz que estava dormindo com a mulher do pai. Então o que é os asmos da sinceridade e da verdade? Era a igreja viver uma vida de massa sem fermento, você ser verdadeiro, ser sincero para com aqueles que estão cometendo um erro. Qual é o papel do corpo de Cristo? É repreender uns aos outros, admoestar uns aos outros. Isso inclui todos da igreja, inclusive bispos, né? O bispo está ali como uma pessoa para cuidar das ovelhas de Cristo. E ele não tem domínio sobre o rebanho, ele não pode ter. O rebanho não é dele, é de Cristo. Então por isso que isso é importante, e eu não vejo isso acontecendo muito, repreensões de bispos. Deveria acontecer mais, porque tem muitos bispos que, se você for olhar de acordo com essa carta aqui, que está desqualificado, que estão cometendo práticas desenfreadas, a qual a igreja tem passado, vamos dizer assim, passado um pano, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que, para assim, deixar bem claro, porque esse é um assunto complexo, quando se fala de pecado, de pecadores, existe, vamos dizer, um arcabouço muito grande para estudar sobre isso, né? Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos de Cristo e do seu Espírito. Sem Cristo, a gente não pode fazer nada. Mas existem proporções de pecado, principalmente pecados que você fere terceiros, pecados que você fere a sua própria integridade pessoal, né? Então a igreja precisa saber lidar com essa situação para que a massa não levede, para que não vire uma bagunça a igreja. Esse é o foco do que Paulo estava falando aqui. Agora nós vamos para as palavras de Cristo. O que Paulo está aplicando aqui é extremamente ligado com o que Cristo está ensinando. Dizer que Paulo não tem o Espírito de Cristo, ele não teve o amor de Cristo porque ele entregou para Satanás, é dizer que Cristo também fez isso. Cristo não entregou para Satanás, não disse essas palavras, mas o princípio e o que ele falou é a mesma coisa. Agora vamos ler o versículo de número 15 do capítulo 18 de Mateus. Então, para nós entendermos aqui o contexto, vai falar da parábola da ovelha perdida. Depois que a gente lê o texto aqui do versículo 15, fala de quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão, e também da parábola do credor incompassivo, tá? Tudo relacionado a perdão, a amor, né? E no versículo 15, ele vai dizer assim, como se deve tratar um irmão culpado, né? Isso é importante. Olha o que diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então, se houver um pecado que o meu irmão cometeu contra mim, no caso,
aquele pai estava sendo lesado e o filho, né, estava cometendo algo contra o seu pai, o pai chegaria nele e falaria: você está errado. Se o filho se arrepender junto com a sua mulher, eles estariam perdoados, né? Não precisaria levar isso para a igreja, já tinha resolvido. Então você percebe que é uma aplicação de escalas, né? Se essa pessoa que pecou contra você, ele não te ouviu, versículo 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Próxima escala, chama então 2 ou 3 testemunhas, um princípio da lei. 2 ou 3 testemunhas vai ser confirmada a palavra. Se ele não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, versículo 17, e se ele não os atender, diz-o à igreja. Quem é a igreja? Corpo de Cristo, formado por pedras vivas, né, todos ali. E se recusar ouvir, também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Olha como você tem a escala de como você deve organizar, repreender. Não é de qualquer maneira, não é de uma maneira autoritária, que o bispo vai ordenar todo mundo sair quem ele quer, não. Primeiro você se conserta, depois se chama 2 ou 3 testemunhas, aí toda a igreja. A igreja está avaliando esse caso. É um pecado, como eu disse, está ferindo terceiros. Tem que ser analisado pela igreja. É importante a gente fazer todas essas análises, porque, como eu disse, igreja é o coletivo. Eu vi recentemente um vídeo que o pastor Felipe me mandou de um julgamento que a igreja estava fazendo de um racismo que aconteceu numa igreja, não vou citar o nome. E aí eu vi algo que eu achei terrível. Primeiro porque filmou. Coisas internas e principalmente que trata de pecado na igreja não tem que ser filmado. A gente está vivendo um tempo que tudo que você faz tem que ser filmado. Não, tem coisas que você tem que deixar na igreja, porque são coisas que ferem a integridade de pessoas. A igreja tem que cobrir isso com amor. Quando diz ali que o amor cobrirá uma multidão de pecados, cobrir é você amar aquelas pessoas que você pecou, que se arrependeu, né? Você não vai colocar isso no ventilador, espalhar toda a besteira que a pessoa fez, porque ela se arrependeu. Então existe coisas que nós temos que tratar com a igreja no particular. Por isso que é importante você analisar esse texto. Considerar como gentil publicano é você considerar essa pessoa como um pecador. E quando Paulo entregou para Satanás, o que ele fez não é uma coisa que já estava acontecendo com esse rapaz e com aquela mulher, eles já estavam entregues para Satanás. Paulo só usou as palavras, entregue para Satanás esse indivíduo, ou seja, externou isso para que a igreja se conscientizava. Esse aí já não é mais uma pessoa que está fazendo parte dessa massa sem fermento, porque a massa tem que estar sempre sem fermento. Ele está levedando a massa, ele é um fermento que vai levedar. Considerar como publicano é isso, você considera como pecador. Os publicanos eram considerados como pecadores. Mas isso quer dizer que ela não é mais salva? Se ela continuar com as práticas imorais, como aquele rapaz, não vai ser salvo. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Ela se deixou levar pelo pecado, né? Se ele tivesse cometido o pecado e se arrependido e lutado contra isso, sim, é sinal que ele tem o Espírito de Deus. Sinal que ele é uma pessoa salva. Essa é a diferença do salvo e não salvo. Qual é a diferença do salvo que peca? Porque ele está em constante luta. Quando uma pessoa já não luta mais contra o seu pecado, que não fala mais que tem que melhorar, que tem que se autoavaliar, porque o Espírito Santo está incomodando ela, é um sinal perigoso. Agora, se você tem uma luta constante, mesmo que você perca as batalhas, mas você se conscientiza, você se lamenta, você chora, você quer mudar, você quer ser uma pessoa diferente, é sinal que o Espírito Santo está em você. É sinal que você vive uma vida de salvo e você pode dizer que é salvo. Olha a diferença, né? Então tem pessoas que você vai repreender um pecado, sabe o que ela faz? Ela não se conscientiza. Poxa, realmente eu estou cometendo esse erro. Sabe o que ele vai dizer para você? Você não peca também? O mesmo que? Porque existe proporções de pecado. Né? Que tipo de pecado que eu estou cometendo? Eu estou também dormindo com a minha mãe ou com a minha madrasta? Olha o contexto, por isso que eu digo, existem pecados
que fere terceiros, e outros que é somente a sua vida pessoal. Por isso que o corpo de Cristo tem a responsabilidade de manter a massa sem fermento, ok? Não é um indivíduo só, é o corpo, lembre-se disso. Não é um ditador que vai tirando todo mundo da igreja, não é assim. Tem todo um aparato e um contexto, como eu já expliquei aqui, sobre toda essa questão de disciplina, né? Pecados e pecados, amém? Vamos continuar lendo aqui o texto. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha o contexto que nós temos aqui em relação a onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. É um contexto de um tribunal, de juízo aqui, que a igreja deveria avaliar. 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo é avaliando uma causa, uma situação. Cristo está lá. Então, o que é ligar as coisas no céu e ser ligados na terra, desligados no céu, desligados na terra? A igreja, ela tem a autoridade de Cristo para executar isso. Por quê? Porque é uma pessoa que não se arrependeu, como no caso de 1 Coríntios 5, está fermentando a massa. Se deixar isso, vai prejudicar outras pessoas. É o caso da laranja podre. A laranja podre, se você tem ali no meio de laranjas boas, ela vai apodrecer outras. Você tem que tirar. Não é tirar de qualquer maneira. Cometeu erro, já lança, já começa a fazer juízos, julgamentos. Primeiro tem todo essa escala, tem que repreender. Olha quantas vezes foram repreendidas essa pessoa e ela não aceitou. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer, então tira. É nesse sentido, não é de qualquer maneira a exclusão. Tem toda uma estrutura para você fazer isso. Exclusão na igreja existe. Não é por um ditador, não é por uma pessoa, é pela igreja, é por todos. Todas as pedras vivas. Então, por isso que eu sempre repito, né? Esse texto aqui tem que ser analisado no contexto. Tem pessoas que dizem assim, não, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele vai estar. Jesus está com você sozinho. Se você estiver no seu quarto, fechar sua porta e orar, ele está ali, né? O contexto de 2 ou 3 testemunhas aqui, de reunião, é no sentido de um juízo, um julgamento que a igreja precisa fazer, porque vai prejudicar toda a massa, ok? E esse texto encaixa com um texto que talvez alguém tenha dúvida, né? Que João vai dizer o seguinte, lá no capítulo de número 20, versículo 23, ali você vai ver Jesus soprando o Espírito sobre os apóstolos, né? E vai dizer o versículo 23, se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos. O texto aqui está falando, e esse texto é usado para o catolicismo, de se confessar com o padre. Eu entendo diferente aqui. Em que sentido? Nesse contexto. Se a igreja perdoar o pecado, se alguns perdoares o pecado, vai ser perdoado. Se vocês retiver, vai ser retido. Você reter uma pessoa é dentro daquele contexto que eu vejo de julgamento. Por que você está retendo? Está dizendo que ele não faz mais parte, ele é considerado como um publicano, um gentil. Por causa que ele não se arrependeu. Porque se essa pessoa se arrepender de fato, de coração, a igreja tem que receber. Por isso que em todo aquele contexto de Mateus 18 que nós lemos, vai falar de perdoar 70 vezes 7, vai falar do credor incompassivo, que o credor pediu ali a misericórdia do rei, o rei perdoou, mas quando foi o seu conservo, ele não perdoou. Lançou na prisão, e aí o rei ficou irado com esse servo e jogou também esse na prisão, e ele não sairia dali sem pagar o último centavo, ou seja, ia ser atormentado por verdugos, né, por carrascos, e ele ia sair dali só quando ele pagasse, né, toda a dívida. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração linda. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O papel da igreja sempre é perdoar, porque nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento, nos arrependendo, e nós temos que perdoar o nosso irmão.
Ainda que seja como no caso do pai, com o filho, com a sua esposa ali, deveria haver perdão. Mas o problema é que aqueles ali não queriam se arrepender. E isso eu vejo por causa do texto. Porque se ele tivesse se arrependido, com certeza se encaixaria nesse contexto de Jesus. Eles iam ter que receber. Mas ele estava prejudicando a integridade do corpo de Cristo, a toda a massa. Amém? Então vamos agora para finalizar, vou voltar para 1 Coríntios capítulo 5, é o versículo 9. Mas no versículo 8 nós já vemos ali que ele falou sobre o fermento, que é a maldade e a malícia, no contexto daquele jovem que estava dormindo com a mulher do pai. Verdade e sinceridade é asmos, pão sem fermento. Então olha as festas aí relacionado na realidade das coisas, né? Olha que diz o versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ele está dizendo o seguinte: eu já escrevi, né, em cartas para vocês não se associarem com impuros, não ter relação, comunhão. Aí ele vai dizendo no versículo 10, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Você percebe que nós temos que ser severos com aqueles que se dizem irmãos? Porque quem se diz irmão está em Cristo. Quem está em Cristo conhece a plena verdade de Jesus. Está ali num processo de conhecimento. Foi liberto da escravidão do pecado. Paulo não está dizendo das pessoas do mundo que não conhecem a Cristo. Às vezes eu vejo a igreja de Jesus sendo mais severa com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro. Passa a mão nas pessoas que estão dentro, principalmente em líderes. Pessoas que idolatram homens, líderes. Paulo está dizendo para não se associar com os avarentos, né? Que se dizem irmãos. Não está falando de pessoas que estão lá fora. Aqueles lá de fora nós temos que estar ali juntos, falando da palavra de Deus, anunciando o evangelho. Mas quem já conhece a vida de Cristo, a obra de Cristo e é avarento, nós temos que nem nos associar, nem comer com essas pessoas. Quantos líderes avarentos nós vemos nas igrejas? Por que o movimento evangélico é considerado um movimento pelas pessoas de fora, como uma igreja que tira dinheiro do povo, que tem ladrão? Existe sim extremos, pessoas que são gananciosas, mas eu vejo muitas pessoas sérias, pessoas boas, de coração nobre, que tem aquilo para ofertar e aquilo é o máximo que ela tem, 2 moedinhas. E eu vejo as pessoas querendo tirar mais e mais dessas pessoas, líderes, falsos líderes, e não ajudam esses irmãos, que são sinceros. São avarentos, líderes avarentos. Cadê a igreja? Por isso que eu digo, quando a igreja tem maturidade cristã, ela consegue discernir o seu líder, se ele é um líder de Deus ou não. Por isso que nós precisamos dessa maturidade, porque se a igreja ela tem maturidade, ela vai julgar esse líder e vai repreender na frente de todo mundo. Espera aí, você está usando o dinheiro da igreja, que é para benefício do corpo de Cristo, para suas luxúrias, para suas coisas desonestas? Vamos analisar, dar todo o relato, né, de que você está fazendo com as coisas da igreja, e aí a igreja vai ver. Irmãos, é por isso que eu digo, Deus ele abençoa sim com bens materiais. Eu creio que Deus faz isso, Deus fez isso com Abraão, com Davi, mas o evangelho não consiste em você pregar uma mensagem que Deus vai te dar aqui nessa terra. É muito superior a isso, transcende, é algo espiritual, é algo que é tesouro no céu. Se você vê uma pessoa que era um miserável, pobre, não tinha nada, do nada, essa pessoa tem cabeças e milhões de gado, jatos, mansões com 30 banheiros, né? Eu já vi isso daí. Coisas de ouro, refinado. Para que isso? Para quê? Qual é a necessidade disso? Isso é avareza. Ah, não, mas Deus abençoou. Mas espera aí. Abençoou como? A pessoa não tinha nada, virou, entre aspas, um líder e quer do nada enriquecer e ficou rico de uma hora para outra?
Ninguém enriquece de uma hora para outra. Para enriquecer tem que trabalhar duro, né? Se você que agora está me ouvindo aí, quer ser um obreiro de Jesus, quer ter dinheiro, quer ser rico, milionário, então vai trabalhar, vai estudar para isso. Porque se você quer ser um obreiro de Deus, você sabe que você vai padecer pela causa de Cristo e você vai ter que se contentar com aquilo que você tem, porque o evangelho é um evangelho de contentamento. Por que a igreja não repreende os avarentos, principalmente líderes? Era necessário. Eu sempre falo para os irmãos, se um dia eu pregar uma mensagem que eu focalizo mais na terra, no materialismo, do que nas coisas espirituais, pode sair daqui, porque eu me corrompi. Paulo disse para os Gálatas, se um anjo anunciar um outro evangelho que eu não tenha anunciado para vocês, seja anátema, seja maldição. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. Por isso que eu vejo muitos líderes avarentos e eu acho que esse é um dos piores problemas da humanidade, a ganância, né? A falta de amor ao próximo, altruísmo. Então você tem aqui pessoas que são idólatras, pessoas que se prostituem, maldizentes, né? Se dizem irmão é maldizente. Então todos esses você tem que nem comer com essas pessoas que se dizem irmãos. Quero deixar muito claro, né? Vamos continuar lendo o texto. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo está fazendo uma pergunta retórica, né? Não julgais vós os de dentro? Dois julgamentos, de fora e os de dentro. Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. E para finalizar, nós temos que ser mais severos com as pessoas que se dizem irmãos. O julgamento é mais severo para a casa de Deus. Os de fora, Deus está julgando. Deus que vai tratar. E nós temos que ter amor, porque eles têm que conhecer a verdade. Eles estão na ignorância, não conhecem o evangelho pleno de Cristo. Nós temos que testemunhar Cristo. Vamos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Então nós crucificamos a nossa carne. A nossa luta é constante. Temos que ser pessoas, irmãos e irmãs, que vivam a vida de Jesus. Isso é muito importante. A importância da igreja é fundamental. Não estou me referindo a tijolo, a parede, estou me referindo ao organismo vivo. Pessoas. Precisa ter essa organização. Amém? Então quando eu falo aqui de pecados que têm que ser tratados, lembre-se sempre. Pecados que ferem terceiros, pecados que ferem a sua própria integridade física, pessoal, são diferentes. Pecados que está relacionado no nosso homem interior e pecados que externa isso e corrompe e prejudica outros. Amém? Espero que você tenha entendido esse estudo. Eu falei de vários pontos, justificação, envolve a questão de salvação, né? Eu não sou monerguista, eu gosto de usar esse termo, sinerguista e monerguista. Por quê? Porque monerguismo é a ideia de que Deus somente ele executa a obra da salvação e o homem não tem nenhuma responsabilidade. Seria mais a ideia calvinista, né? Eu defendo o sinergismo, né? Que seria que o homem tem participação e tem responsabilidades, né? Eu sei que não tem nada a ver com pelagianismo, semipelagianismo, é um sinergismo a qual nós entendemos sim que é Cristo, né? Ele efetuou a obra da salvação, mas é um sinergismo que nós temos que entender a nossa responsabilidade sim, né? Isso não invalida a soberania de Deus de maneira nenhuma. Eu quero fazer vídeos futuramente sobre esse assunto, eu vou entrar em um caminho aí mais espinhoso, mas eu tenho que dizer aquilo que eu acredito, né? Vou trazer referências também, porque eu não aprendo tudo sozinho, e sim é uma construção do corpo de Cristo. Amém? Então eu espero que você tenha entendido, que Deus abençoe a sua vida.